E aí, tudo bem? A gente vai fazer hoje a nossa primeira parte de como produzir um jogo utilizando o Construct 2, tá? Esse jogo é um jogo baseado em um jogo já existente, né? Que é um jogo de batalha espacial. A gente vai aprender alguns comandos, algumas lógicas, algumas informações interessantes aí. Então fica de olho nesse vídeo para você aprender o passo a passo dessa primeira parte, tá? Essa nossa construção ela vai ter várias partes e esse é o nosso primeiro momento aí, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer com o aplicativo Construct 2 aberto é criar um novo jogo para a gente atribuir o tamanho aí do nosso cenário, o tamanho da nossa tela aí de trabalho. Então você vai procurar aqui, ó, no menu File, né? Aqui na opção superior, deixa eu botar um zoom aqui para facilitar. Então você vai vir aqui File, vai escolher a opção New, ele vai dar uma lista de formas para você criar aí o seu jogo de templates, a gente vai escolher um projeto em branco, tá? Confirma aí em Open. Nessa inicialização do nosso projeto em branco, observe que aqui na parte superior, de dentro da área de edição, nós temos o Layout 1 e o Event Sheet 1. Esse Event Sheet 1 seria a folha de estilos, onde a gente vai colocar os nossos eventos, ações e animações para o nosso jogo funcionar. E layout, de fato, é a aparência do nosso game, do nosso jogo. Do lado direito, nós temos, observa aí do lado direito do aplicativo, nós temos os itens do nosso projeto, então todas as informações do nosso projeto ficam armazenadas aqui. Aqui embaixo eu tenho as camadas, né, que em inglês são layers. Então eu tenho todas as camadas aqui, muito parecido com o Photoshop, com os aplicativos de edição de imagem. Ele vai dividindo aí o seu game em camadas. A gente vai trabalhar hoje preferencialmente na camada padrão, que é a camada 0, layer 0. E aqui ficam os objetos que você vai inserindo dentro do seu jogo, para fazer a animação, para fazer o funcionamento do seu jogo, ok? Do lado esquerdo da tela do programa, nós temos o painel de propriedades, tá? Vocês observem que está em inglês aí, mas são muito parecidas as palavras. E aqui ficam as propriedades do seu jogo, como informações sobre nome do jogo, site do jogo, projeto e etc. Tá bom? Beleza? Aqui para o nosso jogo funcionar, a gente vai primeiro editar o nosso tamanho, tá? Esse tamanho aqui, pessoal, fica gravado aqui na tela Windows Size. Então você vai procurar aqui, ó, a primeira opção, Windows Size, tá 854 por 480 pixels, a gente vai simplesmente inverter. Vai deixar esse nosso jogo aí na posição de retrato, ou de forma técnica na posição vertical. Então a gente vai colocar a largura 480 a 854. Simplesmente inverter aí o tamanho, o size. Depois que a gente define isso, observe que a área de edição é muito grande, é muito maior do que o nossa telazinha, né? Nosso tamanho de janela aqui. Então a gente vai ajustar o nosso tamanho de layout. Para isso, basta dar um clique na área branca, as propriedades mudam. E aqui nas nossas propriedades, onde tem Layout Size, você vai colocar os mesmos tamanhos que nós vimos aqui, tá? 480 por 854. E aí eu vou ficar com minha área de edição do tamanho da telinha do meu jogo, ok? Isso aí foi a primeira parte para a gente produzir o nosso game de hoje. Agora, pessoal, a gente vai inserir os elementos. A gente vai começar inserindo a parte de fundo, né? Aquela parte de baixo do nosso game aí. O nosso jogo é baseado em um jogo antigo, um jogo de 8 bits, 16 bits, um jogo velho, para que a gente comece a ter essas introduções aí de como se produz um jogo utilizando o Construct 2. Então a gente vai começar do mais antigo para ir para os modelos mais modernos. Então a gente vai fazer inserção do fundo aqui, ó. Para fazer inserção do objeto, pessoal, é muito simples. Você vai vir aqui na tela de Objects, aqui, ó, onde ficam os objetos, tá? Vai observar se tem algum objeto inserido. Caso não tenha, você vai clicar com o botão direito na área de Layout, botão direito do mouse, e vai escolher a opção Insert New Object, tá bom? Por isso que é importante a gente falar inglês, tá? Lembrem-se bem de você estar sempre estudando inglês para quando for pegar uma ferramenta como essa, facilitar aí o teu aprendizado. Então, Insert New Object, vai aparecer essa telinha aqui com vários objetos, objetos de data, objetos de formulário de controle e tudo mais. A gente vai procurar aí Background. Essa opção aqui, ó, Tiled Background.
que é o fundo do nosso game, ok? Então esse fundo do nosso game bem simples, pessoal, a gente vai selecionar ele aqui e vai colocar o nome de fundo, só para a gente ter uma referência aí em português. Então eu escolhi aqui Tiled Background, coloco o nome do objeto que está sendo inserido de fundo e clico em inserir. Ao inserir esse objeto, é importante observar que o mouse ele muda de formato, né? Ele fica no formato de cruz. Esse formato é simplesmente para definir aonde você vai inserir esse objeto. Basta clicar em qualquer área da tela. Como é uma imagem, como é um fundo, ele pede para você procurar ou você criar essa imagem utilizando esse editor de imagem aí, tá bom? No nosso caso, a gente vai pegar imagens que já estão prontas. Dá uma conferida no teu Google Classroom, as imagens já estão prontas lá para você baixar e produzir esse jogo conforme essas orientações que eu estou passando para você. Então aqui dentro dessa tela, você vai procurar o botão de abrir, que é o Load Image, tá? E aí nesse load você vai pegar o arquivo que você baixou, tá bom? O arquivo já tem um salvo aqui na pasta de imagens. Ele está chamado com o nome de Space, é o espaço. Observa que a imagem já está definida aqui, ok? E aí eu vou somente fechar, ele já vai inserir dentro do meu layout, tá bom? Agora vem as informações importantes. A gente tem que definir o tamanho para essa arte, né, o tamanho para esse fundo, e a gente vai adicionar uma animação para que ele fique infinito, para que ele fique sempre tendo a impressão de que a nave está voando sobre ele. Então, o primeiro passo, pessoal, é definir o tamanho. A gente vai aqui no painel de propriedades, procurar a opção Size, tá? Lembre-se bem, onde vocês encontrarem a palavra Size, ela está referenciando ao tamanho de alguma coisa. E aí a gente vai colocar o tamanho bastante interessante, que é a largura. A largura 480 e a altura a gente vai colocar o dobro do tamanho do meu layout. Por que, professor, o dobro? Porque eu quero que fique a sensação de infinito, de que essa imagem ela está infinita, rolando infinitamente ali, ou seja, a nave vai estar sempre ali no espaço. O dobro do nosso tamanho é 1705. Então grava essas informações aí para quando você estiver desenvolvendo o seu jogo em casa. E aí, as posições, definida aqui em Position, eu quero que ele fique centralizado, eu vou colocar 0 e 0, ok? Então veja que a nossa arte aqui, ela está ocupando todo o espaço do meu objeto, tá bom? Todo o espaçozinho aí da minha área de edição. Ah, uma observação, aqui em Position, a segunda posição a gente vai colocar 1854. Por que isso, professor? Porque eu tenho que colocar 0 e 1854 negativos, né, menos 1854 no position. Porque a gente vai fazer com que essa imagem ela role, fique rolando na tela, tá? E essa sensação só funciona se eu colocar com essa medida aí, ok? Dando prosseguimento, a gente vai adicionar agora um evento, que é um movimento que esse fundo vai fazer aí para a minha animação, para o meu jogo. Então aqui do lado da aba de Layout 1, você tem Event Sheet 1, né, que é a folha de eventos, e está vazia. Logicamente, o jogo começamos agora a produzir. Você vai adicionar um novo evento, por meio desse botãozinho que está bem clarinho aqui, ó, bem cinzinho aqui em cima. Nesse adicionar um novo evento, você tem duas opções, que é o System, que é o do sistema do jogo em geral, ou que é o do fundo especificamente. A gente vai selecionar System, porque eu quero que ele tenha essa sensação de estar rolando infinitamente. E aí a gente vai clicar em Next. Nessas opções que eu tenho, nessas condições aqui do sistema, a gente vai escolher a opção Every Tick. Esse Every Tick quer dizer basicamente sempre. Always, né, em inglês. Então quer dizer sempre aí, é um evento que vai acontecer sempre, ou seja, vai ficar rolando infinitamente aí dentro do nosso jogo. Então a gente vai escolher Every Tick, Done, e aí esse evento já foi adicionado. Porém, o evento sozinho ele não faz nada, ele tem que ter uma ação. Todo evento aqui adicionado ele tem que ter uma ação. Ou seja, adicionei um evento, que é um evento que vai acontecer sempre, mas que ação é que vai acontecer? O que vai acontecer sempre? A nossa ideia é que o fundo fique girando. Então você vai aqui em adicionar ação, Add Action, ok? E aí a gente vai selecionar agora fundo, porque é ele que a gente quer mover, Next. E aí eu vou procurar a opção para mudar a posição dele na vertical.
na posição de retrato. Então a gente vai definir aqui set y, ok? Lembrando aquela questão de matemática, lá os eixos y, os eixos x, a gente vai selecionar aqui o set y e vai avançar. Nesse processo de avançar, eu vou definir aqui uma expressão para dizer que o fundo ele vai girar sempre no tamanho 1, que é o tamanho da minha tela. Então eu faço a digitação do seguinte comando, do seguinte argumento: fundo, ponto, y, tá? Mais 1. Essa expressão ela quer dizer basicamente o quê? Que o fundo ele vai girar no eixo y, na vertical, assim, em pé, ok? Sempre que chegar ao tamanho 1, ele vai repetir. Então isso vai acontecer de forma infinita, ok? Grava aí, anota essas observações, né? A expressão fundo.y mais 1, que é a expressão aí de coordenada, ok? Feito isso, garantido aí esse movimento, a gente vai adicionar um outro evento para quê? Para que o seu fundo, perdão, para que o fundo do game, ele sempre volte para a posição original quando ele chegar no final. Então, para ele ficar com esse recurso de infinito, de loop, o fundo do nosso game, ele vai chegar numa posição X, né, uma posição definida, e ele vai retornar para a posição inicial. Então a gente vai adicionar um novo evento aqui pelo botão add event, de event, né? Seleciona a opção do fundo agora, e aí você vai procurar compare y. O que é isso, professor? O fundo ele vai se mover. Quando ele chegar numa determinada posição, eu quero que ele repita. E é isso que a gente vai fazer agora. Quando esse fundo chegar numa determinada posição, ele vai se repetir. Ok? Ele vai andar, chegou numa posição, ele vai se repetir e assim sucessivamente. Então eu vou colocar aqui compare y. O que eu quero dizer é que quando o y for 0, já está definido aqui, e confirme OK, tá? Quando o y for igual a 0, ele vai mudar de posição. Então a gente vai adicionar um novo action aqui. Vamos definir set y novamente. Só que aqui agora eu vou colocar, ó, fundo.y menos 854, que é o tamanho da tela. Tá? Gravem bem esses primeiros comandos aí, que ele vai dar essa animação no background do game, no fundo do game. Feito isso, a gente vai clicar aqui no botão Room Layout. Ele também está aqui em cima, ó, essa setinha dentro da bolinha. E aí a gente vai verificar como é que ficou esse movimento. Vamos dar uma olhadinha aí no preview. Olha que bacana, a gente já tem o fundo do nosso jogo girando aí de forma infinita, né? De forma contínua, dando a sensação de que o jogo ele é eterno, né? De que ele está funcionando aí de forma eterna. Okay? Lembrando que essa é a nossa primeira parte do jogo, então tem alguns detalhes mais avançados que a gente não vai ver agora, vai ver mais para frente. Okay? Voltando aqui para o nosso layout, lembrando que essas abinhas aqui ó, elas mudam, então a gente vai voltar aqui para layout. Nós vamos inserir agora a nave e o botãozinho de movimento, tá? Para fazer com que essa nave circule dentro do nosso cenário. Então, para inserir um novo objeto, nós vamos recapitular. É só clicar com o botão direito na área do layout e inserir, né, novo objeto. Insert New Object. E aí, diferente do fundo, a gente vai escolher um sprite. O que é um sprite, professor? Sprite é um objeto que vai ter uma ação. Ele vai ter um movimento, um objeto animado. Seleciono o meu sprite, defino o nome aqui que eu gosto de colocar em português, que é nave, e eu vou fazer um insert. Tá? Nesse insert eu vou clicar onde eu quero que essa nave apareça. Novamente ele abre o editor de imagem. Esse editor de imagem aqui você pode desenhar a sua nave, ou você pode pegar uma imagem já existente. Tá? Como a gente está começando, nós somos principiantes, a gente vai utilizar muitas imagens já prontas. Você vai vir aqui no botão Load Image. Tá? E aí vamos pegar a imagem da nave que eu já deixei disponível aí para vocês no Google Classroom, Google Sala de Aula.
A nave foi definida, bacana, a nave bonita, colorida. O que você precisa entender agora é que essa nave ela vai ter um ponto de animação. Esse ponto de animação é de onde vai sair o tiro, de onde vai sair os disparos dessa minha nave, tá? Basicamente depende do modelo da nave que você está usando, do design da nave que você está usando. Nesse nosso projeto que eu estou fazendo com vocês, a gente vai colocar a nave para tirar aqui, ó, dessa parte azul aqui, azul roxeado da ponta, tá? Então, do lado esquerdo das ferramentas, você tem uma ferramenta, que é a penúltima, chamada Set Origin and Measure Points. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai definir o ponto de origem das animações dessa imagem que eu estou inserindo, dessa nave que eu estou inserindo aí no meu projeto. Então, eu vou selecionar aqui o Set Origin and Measure Points e vou clicar nesse pontinho aqui, ó, bem no início da minha nave. Pronto, esse procedimento, só isso já define o ponto de animação de onde vai ser os tiros. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, fechar aqui, ó. A minha nave já vai estar inserida dentro do meu layout. A gente vai só diminuir o tamanho aqui usando os seletores de redimensionamento. Ok? Minha imagem foi inserida, tranquilo. E aí, pessoal, a gente vai colocar agora um controle de movimento para que essa imagem, essa nave aqui, ela possa circular dentro do meu cenário, tá? Esse controle de movimento ele é adicionado por uma categoria chamada complementos, que fica aqui do lado esquerdo, onde ficam as propriedades. Então aqui você tem uma categoria chamada Behaviors, tá? Lembrando a importância aí do inglês, tá bom? Você vai aqui nesse linkzinho azul dos Behaviors para adicionar, vai aparecer uma nova janelinha, de forma instintiva, para adicionar. Você já sabe que o mais ele tem esse significado, então a gente vai clicar aqui no Add New, e aí a gente vai procurar dentro dessas categorias a opção de movimento em 8 direções, né? 8 Directions. Tá aqui ó, a opção Movements, 8 Directions. Então você vai selecionar aqui, vai clicar em ADD, ou Add, tá? E aí você já adicionou a questão de movimento. Agora preste atenção. Do lado esquerdo, quando você adiciona esse Behaviors, aparece aqui ó, o 8 Direction, tá? 8 Direction. E aí tem uma opção de ângulo, que ele vem definido de uma forma errada. Ele vem em 360 graus. Então, onde tem aqui, ó, Set Angle, você vai mudar aqui, ó, para No. Certo? Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Se você não mudar para No, a sua nave ela vai ficar girando em 360 graus. E não é isso que a gente quer, tá bom? O que a gente quer é que a nossa nave ela circule dentro do cenário. Então, você vai mudar esse ângulo aí para No. Feito isso, nós vamos fazer um novo teste, Run Layout. E vamos verificar como ficou o nosso game. Olha aí eu movimentando com as setinhas do teclado. A nave ela já está circulando dentro do cenário, beleza? Tudo bem até aí? Vamos dar prosseguimento. Bom, o que está faltando agora a nossa nave é atirar, soltar balinhas aí daquele ponto que nós definimos. Então nós vamos inserir um novo objeto animado. Mais uma vez, você vai clicar com o botão direito dentro do layout e vai escolher Insert New Object. Dentro dessas categorias, lembrando que um objeto animado ele é chamado de Sprite, então a gente vai selecionar aqui um Sprite e vai adicionar o nome Tiro. Eu gosto de colocar o nome em português porque fica fácil de lembrar, né? Dá uma referência aí facinho para vocês lembrarem. E aí você vai clicar em Insert, vai definir aonde esse tiro vai ficar. E aí aquele mesmo esquema, você pode desenhar a imagem, se você tiver habilidades de desenho, você pode desenhar a sua imagem do seu tiro, do foguinho, da forma como você quiser, ou você carrega a opção já pronta. Lembrando como a gente está iniciando, a gente está utilizando imagens prontas, o tiro aqui está em inglês, bullet, então vou adicionar, já está aqui definido. E aí ele aparece de forma bem grande dentro do meu layout, a gente vai só ajustar o tamanho aqui para um tamanho mais próximo do real aqui da nave, tá bom? Perfeito, tá? Agora vejam, o nosso tiro está na frente da nave, tá?
Nós vamos colocar ele para trás da nave, ok? Então você vai dar um clique com o botão direito no tiro, na imagenzinha do tiro, e aonde vem aqui Z Order, né, que é a posição em Z, a gente vai enviar para trás. Send to bottom of layer. Enviar para trás da camada, tá? Send to bottom of layer, tá bom? E aí ele foi para trás, tá? Feito isso, pessoal, você não tira a seleção do seu tiro, deixa ele selecionado. A gente vai adicionar também um efeito de animação aqui nele em Behaviors, tá? Para dar aquela sensação de que ele é um tiro, de que ele está disparando alguma coisa. Então aqui em Behaviors você vai adicionar no mais e vai procurar a opção Bullet, que é tiro, ok? E aí você adiciona. Fácil, né? Simples, adicionei. E aí, pessoal, tem uma questão do ângulo. Sempre importante lembrar. Por padrão, os jogos no Constructor 2, eles são todos na horizontal, eles são todos de forma paisagem, né? São todos de formato deitadinho assim. E nós estamos fazendo um jogo aqui na vertical. Por isso a gente está mexendo muito com essa questão do ângulo, tá certo? Para que o nosso tiro ele saia para cima, na posição em pé, na posição retrato, a gente vai botar o ângulo menos 90, que quer dizer o quê? Que é 90 graus anti-horário, tá bom? O tiro está nessa posição, ó, preste atenção, o tiro está assim nessa posição, menos 90, ele vai ficar em pé, ok? Feito isso, a gente já tem o tiro definido, está faltando agora só definir a tecla que vai apertar no teclado para que esse tiro seja disparado. Porque, logicamente, esse tiro não pode sair automaticamente. Você tem que ativar esse tiro, tá bom? Então, nós vamos aqui em Event Sheet 1 e aí a gente vai adicionar um evento, tá? Antes de adicionar esse evento, a gente tem que adicionar os controles do teclado, que não foram adicionados ainda. Então, vamos retornar aqui em Layout, clica com o botão direito, Insert New Object, escolhe aqui o teclado, e eu gosto de chamar de comandos. Que fica em português, tá? Pronto. Inserir. Aí agora eu vou lá em Event Sheet 1. Ok? Feito isso, a gente vai agora adicionar o evento. Beleza? Então venho aqui adicionar evento. Seleciono comando, que é o teclado que eu adicionei. Next. E aí dentro dessas categorias você vai selecionar essa aqui, ó. OnKeyPressed. O que isso quer dizer? Quando eu pressionar uma tecla. Quando a tecla tal for pressionada. Aí ele vai ativar o tiro. Então, vou selecionar OnKeyPressed, avanço, e ele pede para eu dizer qual é a tecla, escolher, né? Click to Choice, escolher qual é a tecla que vai ser ativada. Então, vou clicar aqui dentro desse botão, vou pressionar espaço. Eu acho interessante que todos vocês utilizem a tecla de espaço para esse evento, confirme OK e done. O evento aqui foi adicionado, tá? Lembrando, todo evento ele tem que ter uma ação. O evento, comando, que aperta a tecla espaço, vai fazer o quê? Ele vai atirar, tá? Então eu vou aqui adicionar um action, selecionar a nave, porque é a nave que vai atirar. E essa nave vai atirar o quê, pessoal? Ela vai atirar o tiro, né? Logicamente. Então eu vou procurar aqui a opção Spawn Another Object, que isso quer dizer que ele vai chamar um outro objeto, ele vai criar um novo objeto a partir desse comando, ou seja, toda vez que eu pressionar espaço, ele vai criar um novo objeto de tiro, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, Spawn Another Object, e aí eu vou definir que o objeto é o tiro. Presta muita atenção nesse ponto, tá, pessoal? O objeto aqui, ó, vai ser o tiro, ok? Foi definido. Até aí, tudo muito tranquilo, né? Só 3 eventos, poucos comandos, poucas ações. O que está faltando é a gente definir que esse tiro vá para frente. Lembra que eu falei para vocês que, por padrão, Construct 2, os tiros são todos na horizontal. O que a gente vai programar agora é que esse tiro saia na vertical. Então, você vai vir aqui, ó, em ADD Action, seleciona o tiro, avança, e aí você vai definir o ângulo dele. Set Angle, aqui, ó, que o ângulo dele normal 0 é assim deitado, a gente vai colocar menos 90 que é para ele ficar em pé. Então eu vou botar aqui Next e vou definir menos 90. E done. Pronto.
A minha telinha de eventos, ela fica assim, ó. Every tick, y igual a 0, on space pressed com 2 actions. Tá bom? Você dá uma conferida no teu projeto, se está igual ao meu aí. Se tiver, vai tudo ok, vai dar muito certo. Você vai clicar em Room Layout, e aí o teu jogo vai rodar perfeitamente. E assim que você apertar espaço, ó, a sua nave ela vai atirar. Tranquilo? Essa é a nossa primeira parte, pessoal, de como fazer jogos. É importante que você assista, pratique, faça no seu computador, faça no seu celular. Caso você tenha um celular com uma resolução boa, uma tela boa, não deixe de praticar. Isso aqui, ó, pessoal, é uma categoria profissional que está contratando muito. A média salarial é de R$ 6.000 para quem sabe desenvolver jogos. Então não é um conhecimento perdido. Imagina, você desenvolve um jogo aí bacana, vende por milhões de dólares e não precisa trabalhar mais nunca na vida, né? Então, qualquer dúvida, procure seu professor. Fica aí a instrução para desenvolver esse jogo. Beijo no coração e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro.